Entrei. E aí, fala alguma coisa. Entrou e mais não sai. Aí tô com tela de fundo, não sei por quê. Eita, meu microfone tá aberto. É um de batata. A gente já ficou mais de 1 hora aqui e não funciona esse microfone. Uma hora aqui não. De 1 hora, Felipe. 33 minutos. Quase 1 hora, eu falei quase. Eu falei que é 43 minutos. Tá na metade. Não. Não. Tá na metade ainda. Passa da metade. 3. quase. Eu dormi e ainda não vai estar pronto. Minha gente. Olha Deus me livre. Olha. Não vai funcionar. Não vai chorar, dá um papel. E agora, professora, como é que vai fazer a live? Quase não. O jeito vai ser pra cancelar. Para ela falar no teste. A gente tem que ficar tudo pra ela fazer o Não sei por que eu falei isso. Mas foi legal. Mandando trocar de computador. Aê, deu! Ouvindo? Pessoal, tá ouvindo? Sim! Vamos ouvir. Tá ouvindo? Tá dando bug do microfone. Estão ouvindo a professora Débora? Sim. Então fala assim. Sim! Toma uma roda. Olha só. Amanhã. Amanhã a gente vai fazer a aula de matemática e essa de história, tá bom? Tá. Hoje a gente só tem 25 minutos. Vocês estão me ouvindo? Sim! Agora tá certinho, bem certo. Bom, eu entrei nesse computador, esse computador não estava funcionando. E agora, dois computadores. Agora, os computadores estão funcionando. Olha que maravilha. É só que um tá bugando e o outro não. Ah, tem um bugando. Gabriel. É esse que a outra professora tá aqui. Eu acho que ela é professora, né? Ela não sei. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim, mas tá muito ruim de ouvir. É o outro que tá ruim, esse que a professora tá bom. Então tá bom, fala pra Pro. Esse tá bom? Tá dando um pouco de eco. Tá me ouvindo? É que A Débora tá travada. ele tá com o microfone ligado. Aí tá dando... Fala comigo. Qual você tá escutando? Eu escutei Os dois agora eu tô. você falar. Ai, que dor. Deixa eu ver aqui. Isso aqui Fala, não... você tá falando pelo sala 5 ali, só que tá dando eco. Então tá funcionando os dois. Os dois estão funcionando. Os dois estão. Eu tô vendo tanto você quanto a Lê. Fala, Lê. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Dando eco. Sim, mas tá dando Tem um eco. eco, Tá mas dando não é. eco. É Porque que... tem dois computadores de microfone ligado no mesmo lugar. tem que fechar o microfone para ver se tá bom isso aqui. Não, mas eu entrei nesse computador no começo da aula, que é um Tá dando eco seu, pô. ele não funcionou. Eu desliguei o microfone agora. Ó, aqui que eu desligo o meu microfone. Desliguei. A da professora Débora que tá dando eco. Agora aqui pra... Débora, Oi. tem que abaixar o volume do computador que a Letícia tá também. Além dela fechar o microfone dela, o volume dela tem que estar zerado. Senão o eco que a gente escuta é o do computador dela voltando para o seu. Sim, mas o que eu tô querendo perceber agora é se está funcionando ou não. Por quê? Entendi. Eu entrei nesse computador que eu tô no começo da aula, entrei 5 minutos antes e o som não funcionou. Entendi. Daí a gente voltou para o outro note
que a Letícia está agora, entra, funciona, depois cai. E agora esse está funcionando. Agora tá normal. Ele Agora já nem tá tem eco, nem nada. É, porque ela fez o que você pediu, ela baixou lá o som. Agora tá normal. Eu não sei o que é, não sei se é o aplicativo, eu não entendo o que está acontecendo. A gente reinstalou o aplicativo, eu reinstalei nesse. Você reinstalou? Você reinstalou nele? Podia ser alguma atualização, alguma coisa assim, que às vezes estava dando problema, né? Que isso pode acontecer. Tá. Mas, ó, agora tá normal. Agora dá para ouvir você normal, sem eco, sem nada. Tá funcionando aqui? Eu vou mute aqui. É, mute aí. Porque não fica quieto. Não tô ouvindo você, Lê. Crianças, deixem todos os computadores no mudo, só para a gente ver se a gente consegue ouvir as professoras, para não ficar nenhum outro som. Beleza. Tá todo mundo desligado. Não tô ouvindo você, Lê. Não. O da Débora dava para ouvir. Quando a Débora estava falando por ali, dava para ouvir. Não. Agora Ela não. tinha tirado o volume? Não, ela tinha tirado o volume para não chegar lá para ela ouvir, mas não o dela. Quando ela desliga, ela volta. Sim, mas agora, lembra que ela tinha tirado todo o volume do computador? Sim. Não mas é o Como volume desligar, ela fala. tá, ó. Ó, vamos deixar a professora Débora falar de volta, gente. Vamos Tá fechar me ouvindo? os microfones. Sim, estou te ouvindo. Onde você entra para Aqui, ó, vem aqui, fechei. Vem aqui. Aí eu aumento todos. Deixa eu ver. Não, o seu tá também, ó. A mesma coisa. Estão me ouvindo? Só pelo da Débora. Pelo seu, não. E outra fica perto. Não. Não. No seu, só mímica, Letícia. Mas o da Débora dava. Bom, tá no máximo, ó. Tá. Olha só. Agora tem que desligar o volume da Letícia. Virei. Então é aqui, Débora. Tá. A gente acabou de descobrir o problema. Amanhã eu trabalho de manhã aqui na escola, então de tarde eu vou estar disponível. E daí a gente faz matemática e história. Tá bom? E qual que é o problema? Ô, Débora, Oi, você Fá. não acha que se fizer esses 20 minutinhos agora de história é melhor? A gente não vai fazer muita coisa. E outra, o slide está no outro computador. Peraí. Eu consigo. Professora, Você consegue, como são os dois com sala 5, você consegue usar a tela daquele que não está o áudio, né? Isso, ó. Que eu acho que pelo menos assim vai colocando algumas coisas em dia ali para eles, né? Tudo bem? Senta aqui, ó. Pega a sua Ó, se você for no outro computador e ficar falando de lá, esse computador aí pega o som, porque eu estava ouvindo a Letícia falar. Senta aqui. não sai o som de quem tá falando
atrás do computador, mas sai o som que as outras pessoas estão falando. Vamos lá, então, ó. Eu não vou poder ficar mais tempo, porque eu tenho que ir para a sala, tá? Então, a gente vai ficar só um pouquinho aqui. E amanhã a gente faz matemática e história, tá bom? Terminar a história, né? Então, vamos lá. A página 168. Ai, ai. A cultura dos povos africanos. A África é formada por muitos países onde podemos encontrar uma grande variedade de culturas, idiomas e jeitos de viver. Sua história é antiga e muito rica. Nesse continente existiram impérios grandiosos e culturas riquíssimas, e deles partiram as pessoas que povoariam muitas regiões do mundo. Você ficou sabendo que os portugueses foram buscar em alguns países da África negros para trabalhar em terras brasileiras, pois eles já eram experientes em trabalhar em plantações. E assim foi durante 300 anos. Ao longo dos anos, a convivência deles com os indígenas europeus no nosso país influenciou fortemente na cultura e na formação do povo. Podemos perceber isso na língua falada, na arte, religião, música, lazer, comidas, vestimentas e entre outros. Pessoal, em outros momentos nós já conversamos sobre isso, né? Sobre a chegada do português aqui no Brasil, né? Como ele explorou o povo indígena e depois que ele foi trazendo os povos africanos para trabalhar aqui na plantação, né? Então, a língua foi uma das influências. Conheça alguns aspectos da cultura africana. Quiabo, fofoca, sunga, cochicho, camundongo, quitanda. Você conhece essas palavras? Elas fazem parte do nosso dia a dia e vieram com os bantos, um dos povos que viviam na África. O que muitas pessoas não sabem é que o português falado aqui no Brasil traz inúmeras palavras de origem africana. Veja a seguir algumas delas. Angu, batuque, cachimbo, quitute, senzala, banguela, xingar, umbanda, moqueca, pamonha, samba, marimbondo, moleque, berimbau e camundongo. Em razão da grande convivência entre os negros e portugueses, houve uma importante contribuição africana na formação do que podemos chamar hoje de idioma português brasileiro. Muitas palavras existentes em nosso dicionário são usadas com o mesmo sentido aqui e em Angola, lá na África. Contudo, também, há muitas palavras que, apesar de possuírem a mesma pronúncia, têm um significado diferente, tá? Então, essas palavrinhas que a Pro acabou de ler, nós usamos aqui no nosso idioma português brasileiro, mas é utilizado também em alguns países da África. Vieram da África. Música e canto. Cante comigo essa canção. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Você já falou com seu irmão? Olha quem está comigo aqui. Ó, viram quem está comigo. Devido à diversidade étnica e cultural africana, encontramos diversos ritmos e melodias que influenciaram a música no Brasil e no mundo. Não vi ninguém, não. Ô, louco, Gabriel. Ela mostrando um outro computador daqui, ela não vi também.
A música e o canto, na maioria das vezes, acompanhada da dança, estavam presentes em todos os momentos da vida dos africanos, desde o nascimento até a morte. Entoavam cantos para adormecer as crianças, isso também faz parte da nossa cultura, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas cantam para fazer o bebê ninar, né? Dormir. Para animar as festas, né? Com danças, para encorajar lutas e cerimônias religiosas, fúnebres, para louvar divindades, exaltar feitos heróicos de uma pessoa ou do próprio povo, para aliviar um trabalho árduo e até expressar sentimentos. Então, a música está em vários momentos da nossa vida. Instrumentos musicais. A música africana sempre foi acompanhada por instrumentos. Vejam algum deles. Então, aqui tem o berimbau, o afoxé, o reco-reco. Muitos são os instrumentos utilizados nos cânticos de origem africana, mas o que se destacam por serem muito usados na música folclórica e popular brasileira são o atabaque, o adufe, berimbau, agogô, carimbó, roncador, triângulo e entre outros. Então, muitos instrumentos que usamos aqui no Brasil têm de origem africana também. Na capoeira usa o berimbau, né? Ah, não pode estragar. A pessoa está falando aqui do meu lado, a pessoa fala muito, a pessoa gosta de contar história. Júlia. Não. Em uma roda de capoeira, importante expressão cultural que mistura arte marcial, dança e música, negros africanos utilizam diversos instrumentos musicais, que é esse jogo, né? Capoeira é um jogo. Eles cantam, usam os instrumentos e dançam. Apesar das diversidades de instrumentos, são os tambores os principais instrumentos musicais africanos. Existem dos mais variados formatos e tamanhos e contam com elementos decorativos. E é um objeto musical de percussão. O tambor, para os africanos escravizados, tinha um significado especial, pois, por meio de seus toques, se comunicavam e transmitiam mensagens. Muito interessante, né? E algumas vezes, pelo ecoar do seu som, entregavam a localização de esconderijos e programavam fugas e revoltas, tudo através do som emitido. Em cerimônias religiosas, invocavam divindades com eles. Era ainda considerado um fator de união, pois, ao redor dos tambores, os escravizados se reuniam e, ao seu ritmo, se comunicavam e compartilhavam as suas histórias. As danças. Você gosta de dançar? Pois é. As danças também tiveram grande influência dos africanos. Conheça algumas. Então, olha só, roda de samba, congada, desfile do bloco afroxé. São vários tipos de dança. O povo iorubá, por exemplo, foi trazido para o Brasil e com ele sua dança. Também chegou até nós rica em mímica e teatralidade. São alguns exemplos de dança africana: maracatu, maculelê, afoxé, bumba meu boi, congada e samba, né? Então, aqui, muitos desses ritmos fazem parte da cultura brasileira. O bumba meu boi, o samba. Olha só as fotos deles dançando. As danças eram reservadas para ocasiões especiais, como, por exemplo, nascimentos, casamentos, morte, colheitas, guerras e agradecimentos. Os povos de algumas danças também eram utilizados pelos escravos. O movimento de algumas danças também era utilizado pelos escravos como defesa, pois
como não tinha arma, utilizavam o próprio corpo contra o inimigo, que é o caso da capoeira, que é uma dança, um jogo, né? E eles lutam, se defendem com esses passos. As músicas e as danças eram usadas pelos escravos para que os senhores não conseguissem entender o que eles falavam, possibilitando que eles cantassem sobre os seus sentimentos e também as suas tristezas, né? Tristeza por estar longe da terra, do povo, né? Os familiares eram maltratados aqui, sofriam muito. Esse ritmo surgiu na senzala, onde foram agrupados povos africanos de diferentes origens, que trouxeram consigo vários ritmos musicais, entre eles o samba, que era um ritmo tocado para ser ouvido e dançado. No início, tirava som apenas usando o tambor e a cuíca, e mais tarde foram incluídos instrumentos de corda, como o violão e o cavaquinho. Olha só, esse aqui é o cavaquinho, a cuíca, o tambor e o violão. Que página tá? 173? Outra, Oi. você não ia ter aula agora? Quem tá falando? Ele. Sim. Ainda tem uns minutinhos. O vestuário africano possui uma moda própria, combinando sempre o penteado e a roupa. Dependendo da região onde vivem, costumam usar trajes de cores vibrantes, olha só, muita estampa, contemplando o visual com pinturas corporais, colares de miçanga, tecidos, cangas e adornos, que são os enfeites. O traje típico, composto de saia rodada e bem comprida, bata de renda, turbante, chinelos, colares, braceletes, brincos e balangandãs, enfeites de metal em forma de figa, frutas, etc., caracterizou a figura da baiana, bem estilo do afrodescendente. Então, a roupa do povo africano é bem colorida, muitos acessórios, muita gente gosta de se vestir assim, né? Muita gente que não é africana, mas gosta desse estilo. A pessoa que está aqui do meu lado disse que quando ela foi na Bahia, ela viu muita gente com esse tipo de vestuário. Culinária. Mesmo assim, os pratos típicos africanos utilizam muitos legumes e frutas, carnes e grãos próprios, muitos deles parecidos com o que existe aqui no Brasil, pois a região de clima tropical é quente. Então, como o clima é bem parecido aqui com o Brasil, né, muitos elementos que eles usam na culinária se usa aqui no Brasil também. Olha, camarão, canjica, o coco, cocada de fita, né? O cuscuz, É a Vitória que está do seu lado? eu não posso falar, porque é secreto, elemento secreto. Mas eu conheço que ela foi na Bahia e a voz dela que eu consegui ouvir. Ela está falando também. Olha só, cuscuz, que é feito de farinha de milho, né? E depois tem vários derivados dessa receita. A feijoada, que eram os escravos que comiam, o que sobrava do porco, eles davam para os escravos, e daí eles faziam a feijoada, e até hoje nós comemos, e é uma delícia. Religiosidade. Os negros que aqui foram escravizados trouxeram da África uma grande diversidade de crenças e acreditavam que um ser criador se manifesta através da natureza e pode ser representado pelas coisas que nos cercam, como floresta, animais, vento, águas do rio e mares. Conheça algumas divindades cultuadas, né, por esses povos, que é um Oxum, Oxóssi, Ogum e Iemanjá. É bom saber, no Brasil foram tantas as influências culturais de vários povos, como os indígenas, os africanos, os europeus,
que atualmente não temos uma religião oficial, ou seja, o Brasil é um país laico. Nós convivemos com uma grande diversidade religiosa e devemos respeitar a crença de cada um, tá? Isso se chama tolerância religiosa. Então, cada um precisa respeitar a escolha do próximo, né? Então, se você é uma dessas religiões, eu preciso respeitar da mesma forma que você respeita a minha, ok? É o princípio do respeito, né? O Brasil é um estado laico. Isso significa que nenhuma religião tem prioridade, né? O governo, ele não pode apoiar nenhuma religião e nem impedir nenhuma prática religiosa. Então, você é livre para fazer as suas orações, as suas rezas. O governo não pode influenciar nisso, tá bom? E ele também não pode incentivar, não pode apoiar. Por isso que o Brasil é um estado laico. Tudo bem? Bom, aqui no diálogo do texto, de que forma podemos perceber os traços da cultura africana nos costumes brasileiros e nos diferentes aspectos listados? Então, aqui na música, nos instrumentos musicais, nas danças, culinárias e outros aspectos. Bom, amanhã, então, a gente começa pelo diálogo do texto, tá? Porque agora a Pro já tem que sair. Mas a ideia da Fabi foi excelente. É que eu estava tão chateada, mas deu certo. Então, que página a gente parou, Vi? 176. A Pro falou! Eu acertei, Pro? Professor, eu acertei que era a Vitória? Acertou, Maria. Porque na escola... Ela já foi na Bahia. Bahia. Ela já foi na Bahia. Foi aí que eu me liguei, que foi a Vitória. Eu tenho. Hein, Vicky? Ela foi na Bahia. Eu disse assim... A Vitória, ela tá tímida, gente. É verdade. Mostra a cara, Victória. Mostra a cara. Aqui, ó. A Pro vai sair, tá bom, pessoal? Muito obrigada. E até Maria, linguagem. Ela tá na outra sala que ela estava. Ela estava na outra sala, Maria. Ah, que chatice. Ali onde tá a cadeira, sem ninguém.